Rapaziada, a internet não perdoa, a internet vai atrás e descobre os motivos e os porquês. E agora, ó, Ricardo Feltrin vai trazer pra gente o porquê, a verdade, né, por trás do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe. Cara, esse canal aqui, ó, é um dos melhores jornalistas investigativos desse tipo de notícia que existe aqui no YouTube. Esse cara é foda. Toda vez que eu quero saber de alguma notícia relacionada a esses temas, né, de término de relacionamento, briga de casal, por exemplo, aquela treta lá da Ana Hickman, com o ex-marido dela, o Alexandre lá, pô, esse cara aqui cobriu tudo, pô. Outra, aquele cara lá dos caras de pau, agora eu me esqueci o nome dele, acho que é Március Merlin, que a Calabresa acusou ele de assédio e tal, e não sei o que, e outras 11 mulheres acusaram ele perdeu o emprego dele na Globo. Cara, esse cara aqui, ó, cobriu tudo. Vai lá no canal dele que, cara, é muito foda, ele acompanha tudo, ele tem todas as notícias, todas, ele vai atrás, ele é investigador, esse cara aqui, ele sofre um monte de ameaça, ele responde processo. Então, sem mais delongas, bora ver o que ele vai falar sobre a verdade por detrás do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe. Ricardo Feltrin é o nome da fera, bora. Olá, queridos e queridas. Eu sou Ricardo Feltrin, este é um canal de jornalismo independente. Quando possível, também fazemos um pouco de entretenimento. De segunda a sexta, 10 da manhã, temos o já famoso Jornal dos Coices, jornal destinado a purificar a sua bile, fazer bem para o seu fígado de manhã, todo dia. Olha, passei os dias aqui apurando a história, nas últimas horas, né, não dias, da separação da Virgínia e do Zé Felipe. Ouvi várias pessoas aqui em São Paulo, pessoal da música, em Brasília principalmente. E eu posso afirmar para vocês que 90% do que vocês estão ouvindo falar aí em programas de fofoca, que o Zé Felipe traiu a Virgínia como bailarina, que ele foi visto, estava angustiado, batendo a cabeça na parede. Foi o que falaram, até eu falei isso ontem, né? Soltei o vídeo ontem, eu falei isso aí, que era o que a galera tava falando, né? Que a Virgínia, tudo mentira. Caralho, tudo mentira. plantação da equipe aí dos dois artistas, da Virgínia. Caraca. Que eu posso contar para Eles plantam a notícia e plantam também a fake news, pô. Porra. vocês aqui. Essa manobra toda está sendo feita de caso extremamente pensado, até um pouco ingênuo, segundo alguns advogados. Eu vi 3 advogados. Um ficou meio assim, nenhum quer se manifestar, óbvio, né? Não são do caso. Mas pelo menos 2 desses advogados falaram assim: não tem a menor dúvida de que tudo isso que eles fizeram é um jogo de cena relacionado a proteger o patrimônio. Então, essa separação, toda essa história Tudo de pelo bailarina dinheiro, que pô. ele traiu com não sei quem, porque eles são amigos ainda, foram anunciar em Portugal, tudo isso tem a ver com isso. É porque, bicho, me explica uma coisa. Como é que um casal termina e eles continuam viajando juntos pra ela vai assistir o show dele? Não existe isso, pô. Ah, porque a gente ainda vai ser amigo. Ah, porque. Cara, não existe isso. Só aqui na internet que a gente vê essas coisas. A CPI do Senado. Gente, segundo minhas fontes me falaram, foi tão vergonhoso aquele dia eu vou até mostrar aqui um Da trechinho do CPI. depoimento da Virgínia, pegou tão mal para o Senado, na hora parecia tudo engraçado, né? Senador fazendo foto, falando, eu ouço seu coração, senadoras, né, fazendo pressão, mas não pedindo. O que aconteceu nesse dia? A senadora Sônia Tronic, não sei nem a pronúncia correta, avisou a Virgínia, ao vivo ali, não avisou no pé do ouvido, não, que ela tem que entregar um relatório das suas finanças. Faturamento. Do seu banco, tem que entregar um relatório com relação a jogo. Ou seja, o que ela está pedindo, na verdade?
Educadamente, ela pediu a quebra de sigilo da própria Virgínia, porque 90% do patrimônio da Virgínia e do Zé Felipe, que consta é de R$500 bilhão, 90% vem de joguinho. Não vem de produto, não vem da base, a prova de água lá que o Felco experimentou, não depende de nada, depende só de jogo. E aí, orientada por advogados, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa que o Gustavo Lima fez lá atrás, quando foi ameaçado. Não tem separação, é uma separação fake. Podem até fingir aí ele aparecer em algum lugar, pode esquecer, não tem separação disso daí. Deixa eu mostrar para vocês. Pegou mal para os senadores, porque na hora eles não viram aquela pantomima que estava acontecendo lá, né? Aquela pataquada que foi o depoimento da Virgínia, ela fingindo que se enganou teatro, do Canuri, né? Foi chupar o microfone, tudo armado, gente. E agora eles fazem essa separação por quê? Porque pegam esse R$500 bilhão, ela pode passar quanto ela quiser para o Zé Felipe, e ele, em tese, não seria investigado. E aí o que tiver na conta dela, tudo bem, se forem tirar. Só que não é bem assim. Mas deixa eu mostrar, vou explicar para vocês o que pode acontecer mesmo, mas vou mostrar só uns trechinhos vexaminosos, né? Vexatórios disso aqui. Em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento? Não, eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casas de aposta como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência, os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, seus contratos previam ou prevêem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utilizam seus links ou códigos promocionais? Então, é até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. O valor que eles pagaram, leia-se R$50 milhões. Então, veja só, se ela tem R$500 bilhão de patrimônio, 10% desse patrimônio foi feito com um único contrato. E vocês viram, o Zé Felipe também teve anuncia, outro contrato. E, curiosamente, ele foi chamado. Ainda teve outro contrato com a Blaze aqui em 2 anos, isso aí quem fala é o Felca, né? Ela ganhou mais 50 milhões. Então já é 100 milhões, já é 10% do patrimônio, né? Ele está dizendo que não teve exatamente isso. Não teve. Não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Agora sim! Agora sim! Se põe um aviso que é proibido jogar para menores de 18... Não pode entrar. Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Esporte da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas, e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo só certo. Só duas? Aqui. Tem certeza. Não tem nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios, mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política. Que moral que a gente tem, a classe política. Eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição, tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então, deixar bem claro aqui que eu não estou falando para nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu posso fazer... Porra! Cleitinho falou... Caralho, não tinha visto Cleitinho falar isso aí não, bicho. Agora o Cleitinho falou, porra... Porque eu não assisti tudo, só assisti o corte que ele pedia a foto pra Virgínia, né? Aí, porra, Cleitinho vacilou ali naquele corte. Mas agora, pô, agora Cleitinho falou, porra, valeu, Cleitinho. Ó,
Valeu, Cleitinho. Porra, até que fim, hein? Do que ele está falando, talvez tenha um fundo de verdade, né? Não é bem o meia-culpa, mas é um ato falho que ele fez. Toda hora aqui, para a classe política, é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, gera emprego. Fala para mim, isso é uma CPI, gente? Isso é um comportamento de uma CPI? Não, né? Só mais um pouquinho, porque isso aqui vai ficar na história do Senado e da política brasileira. Agora, Virgínia, eu queria falar pra você, se tocar seu coração como um cristão. Você não É, precisa eu só mais vi disso. essa parte aí, Acaba ó. com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Ela, obviamente, ela aceitou o conselho. Agora ela vai Cleitinho. parar mesmo. Agora sim ela vai parar, ela vai começar a anunciar Quando ela saiu daí no outro dia, ela já tava com o esporte da sorte. Ela e o Carlinhos Maia. apenas comida vegana. Seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, eu vou falar como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei pra banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde, ele entra no vício, que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo presente esse tipo de jogo para a sociedade brasileira não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, acaba. Corto mal pela raiz. Eu já operei de mais de 53 mil pessoas. Eu tô aqui. Continuar do jeito que está. A gente precisa... Concordo, sempre elogio. Nem vou mostrar aqui, como ela chama? Sônia Trone. Alguém depois me fala como que pronuncia. Mas, enfim, o que acontece? Toda desculpa é essa, né, para tentar proteger o patrimônio, manda para o ex-marido, né, ele pode ficar com uma parte, e a notícia é que existe uma chance enorme de a CPI pedir a quebra do sigilo bancário. Já tem um grupo lá tentando botar a mão ali jogar panos quentes, não vamos fazer isso. Mas, em todo caso, ela já está se protegendo, fazendo essa separação a toque de caixa. Então, bailarina, crise no casamento, tudo cascata, gente. Isso é uma manobra, não tem nada de legal, né, por enquanto, só que não é 100% certa. O que pode acontecer, que minha fonte acabou de me falar ontem à noite? Se por acaso ficar comprovado, vamos supor, ela fica com 10% desses $500 milhão e dá 90% para o Zé Felipe. Ele vai lá, estamos separados, não pode, o dinheiro já dei para ele, inclusive como doação. Ela pode fazer um monte de coisa com esse patrimônio. A casa ficou para ele, o iate, o jatinho, etc. Só que, a gente não acredita em político, mas vamos lá que tenha uma investigação séria. Se por acaso a CPI confirmar que houve ilegalidade nos contratos, que houve algum crime cometido aí, não só pela Virgínia, ou, enfim, se tiver ocorrido por mais dos seus sócios, e o Zé Felipe fez usufruto desses bens, ele também entra na roda. Então, é uma separação por precaução. É uma farsa, na verdade, eles continuam juntos, vão continuar juntos, mas é uma separação por precaução, caso a CPI quebre o sigilo bancário da Virgínia. A senadora Sônia pediu que ela entregasse o relatório financeiro dela, mas ela pediu, ela não intimou e não fez a determinação do que a CPI tem direito de fazer. Então vejam, a gente está de novo aí entre a cruz e a espada, como diria minha bisavó, né? A gente tem que confiar num Senado que tem senadores que anunciam o jogo, investigando o jogo e outras pessoas que anunciam o jogo. Não dá para acreditar muito, né? Mas, de qualquer forma, é isso daí. É o divórcio de Taubaté. Rapaziada, o que o Feltrin falou, em outras palavras, é que também, ó, antes de ser regularizada a casa de aposta no Brasil, a Virgínia fez propaganda. Então, pode ser que o Leão, né, o governo queira cobrar, ó, me paga o que tu divulgava antes. Se bem eu não sei nem se pode isso, né, mas o governo do Brasil tem a lei lá, mas a gente não
não sabe se funciona. Funciona do jeito que eles querem, né? Só que esse divórcio tá muito estranho, pô. Tá muito estranho. Ninguém se divorcia e vai viajar com o cara que se divorciou. Que diabo é isso? Eu nunca vi isso. É novela? Nem em novela acontece isso. Ah, então, claramente pode ser mesmo para proteger os bens, né? Porém, se passar 90% pro Zé Felipe, ela ficar só com 10%, claramente vai ser constatada essa jogada, né? E aí, Zé Felipe vem pra roda também. Ixi, lá ele. Zé Felipe vai ser indiciado também. Até porque a Lourinha falou, ela pediu, né? As movimentações da Virgínia, ela pediu porque a Virgínia não estava sendo investigada. Ela estava lá como como é que chama? Ela não estava lá coercitivamente. Ela estava lá apenas como testemunha. Ao final da CPI é que vai ser constatado e vai ser averiguado todas as pessoas que vão ser investigadas, vai ter o relatório, é isso que a gente está esperando. Se a Virgínia vai responder penalmente ou não. Então, galera, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, muitos capítulos dessa novela e nós estamos aqui para acompanhar tudo isso. Então, essa foi a notícia de hoje sobre o caso Virgínia e a CPI das bets e a separação e tudo. Tamo junto, falou, até a próxima. É só o começo. Tchau, tchau.